Olá! Hoje vamos conversar sobre o Instituto da Revelia e seus efeitos no processo do conhecimento rito comum ordinário. Segundo o Código de Processo Civil, ocorre o Instituto da Revelia quando o réu, validamente citado, deixa de contestar. Contudo, o réu deixa de contestar, precisa ser entendido da seguinte forma. 1. O réu efetivamente não contesta. 2. Embora o réu conteste, o faz extemporaneamente, ou seja, posteriormente ao prazo de resposta, que é de 15 dias. 3. Apresenta a contestação, mas de forma generalizada, ou seja, contrariando a regra geral que diz que a contestação deve ser pontual. Atenção! Existem casos previstos no Código de Processo Civil, mas que vamos comentar mais tarde, em que o réu pode contestar de forma generalizada. Posto isto, é preciso dizer, contudo, que, embora a ausência da contestação acarrete a decretação da revelia, nem sempre o réu incidirá nos seus efeitos. Mas quais são os efeitos da revelia? 1. Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, ou seja, consideram-se verdadeiros os fatos contidos na petição inicial. 2. A não mais intimação do réu quanto aos atos do processo. 3. Autoriza o julgamento antecipado da lide. Dito isto, sou obrigada a confessar que normalmente quando chego neste ponto das minhas aulas, sempre tem um aluno que me pergunta: "Tá, professora, agora a gente já sabe o que significa o Instituto da Revelia. Também já sabemos quais são os seus efeitos. Mas por que é que nem sempre, quando o réu deixa de contestar, ele vai incidir nos efeitos da revelia?" É o que vamos ver agora. Antes, peguem os seus CPCs e vamos dar uma lidinha nos artigos 302 e 320. Segundo o artigo 302, cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial. É a contestação pontual. Continuando, presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados, salvo, ou seja, exceto 1. Se não for admissível a seu respeito a confissão. 2. Se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considerar da substância do ato. 3. Se estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Logo, claro está que se o réu, embora não tenha contestado, figurar numa das hipóteses deste artigo, contra ele não ocorrerá a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial do autor. E antes de passarmos para o próximo artigo, 320, cumpre ressaltar o parágrafo único do 302 que diz, em regra, quanto ao ônus de impugnação especificada dos fatos, ou seja, da contestação pontual, não se aplica ao advogado dativo, ao curador especial e ao órgão do Ministério Público. Por quê? Porque eles podem fazer a chamada contestação negatória, generalizada. Não há necessidade da contestação ser pontual. Por quê? Porque em casos como, por exemplo, do curador especial, ele nem tem contato com o réu quando vai fazer a peça contestatória.
Como é que ele vai ter certeza do que efetivamente aconteceu ou não para sair impugnando pontualmente cada uma das alegações do autor? Bom, dado o tempo limite da aula, vamos ver o artigo 320 na próxima. Tchau, tchau.